Boa noite, irmãos. Eu estou muito alegre que, às vezes, o Senhor faz algumas coisas assim inusitadas na minha vida, sem eu esperar. Eu realmente não esperava estar aqui e conhecer os irmãos em Laura de Freitas. Mas o Senhor fez alguns arranjos e estamos aqui, né, com alegria, né, com os irmãos. E o nosso desejo é repartir algo do Senhor, né, com os irmãos. E desejamos de todo o nosso coração que Deus possa nos guiar juntos aqui na palavra, né, no entendimento, na luz que Deus nos der, aquilo que o Senhor certamente tem reservado para nós. Então é alegria para mim, né, estar aqui com os irmãos. Quem não me conhece, meu nome é Billy Pinheiro, eu moro no Rio de Janeiro, sou casado, tenho 2 filhos já, uma filha de 32 e um filho de 29. Solteiros ainda, se vocês tiverem gente para mandar para lá. Ou vamos mandar eles para cá também, né? Os pais, né, nós estamos orando pelos nossos filhos, para que Deus realmente conceda um cônjuge segundo a vontade dele, né? Amém. Irmãos, eu tenho um desejo de compartilhar com vocês uma palavra, e eu tenho já alguns anos que creio no Senhor, né? Então eu tenho pelo menos aí uns 37 anos que eu convertido ao Senhor Jesus, e algum tempo, nesse tempo, né, a maior parte dele foi congregando com os irmãos na minha cidade onde eu morava, depois agora no Rio de Janeiro, congregando com os irmãos aos quais professam crer na unidade do corpo de Cristo. Como os irmãos aqui. Irmãos que até mesmo pagaram um alto preço há 30 anos atrás, por querer e desejar seguir no caminho da simplicidade de Cristo, de apenas se reunir no nome do Senhor Jesus, né? Não ter nenhum outro nome a não ser o nome do Senhor. Mas nessa caminhada que a gente teve, eu aprendi algumas coisas, e algumas lições foram muito duras, porque na realidade o aprendizado foi naquela situação quando você erra, aí você aprende com o seu erro. E alguns desses erros não precisariam ter acontecido. Alguns equívocos não eram necessários, mas no amor e no zelo ao Senhor e em tantas situações a gente tropeçou algumas vezes, dificuldades, algumas aflições que são realmente da soberania de Deus, vamos chamar assim, mas outras que a gente acaba cavando a nossa própria atenção, e não precisaria. E principalmente na questão, né, do caminhar como igreja. Então eu fiz uma lista de 10 itens, poderia ser 7, poderia ser 5, mas eu fiz 10 que a gente vai estar junto 2 dias, né? Então eu espero, se o Senhor nos der graça, de falar desses 5 primeiros pontos da minha lista, e amanhã os outros 5. E a minha questão que eu gostaria de compartilhar com vocês, então nessa caminhada, é alguns pontos que para mim, na minha experiência, no caminhar com os irmãos, no ajudar os irmãos, no servir aos irmãos, eu percebi que são coisas extremamente importantes, simples, mas extremamente importantes na caminhada como igreja, na questão da edificação. Há um verso que eu gostaria que a gente abrisse em Romanos. Eu peço que, se alguém se escandalizar com a minha Bíblia eletrônica, por favor, não se escandalize. Eu esqueci a minha do papel. Estou usando meu tablet. Vamos abrir em Romanos 14, versículo 19. E com esse verso eu gostaria então que a gente meditasse nesses pontos que eu gostaria de falar.
Romanos 14, 19. A palavra diz assim: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Seguimos as coisas da paz e as da edificação de uns para com os outros. Olha que palavra interessante que Paulo diz para os irmãos em Roma. Há uma necessidade, sabe, irmãos, se nós queremos ver a obra de Deus acontecer entre nós, se nós queremos ver a edificação da casa de Deus, a edificação da igreja, que somos nós, povo de Deus, há um ponto básico aqui para a gente começar. Seguimos as coisas da paz. Há uma figura muito poderosa para mim, que me chama muita atenção no Antigo Testamento, que houve um homem, você se lembra desse homem, era o rei, e ele falou que queria construir uma casa ao Senhor. Lembra, Davi? E ele teve um coração extremamente sincero com Deus, e ele, partiu para fazer realmente a casa do Senhor, mas ele foi impedido. Por quê? Pelo próprio Senhor. Mas por que o Senhor impediu que Davi, sendo aquele homem segundo o coração de Deus, edificasse a sua casa? Deus falou: olha, você, lá em Crônicas está lá escrito que, olha, você não vai edificar, porque você é um homem de guerra e derramou muito sangue. Mas o teu filho vai edificar. Ainda assim, Davi, com o coração para o Senhor, ele preparou todos os materiais. Mas essa é uma figura para mim muito poderosa, irmãos. Se nós não temos paz entre nós, não há edificação. Não tem como. Esse é um princípio que começa, sabe? A primeira coisa, tem que haver paz. Paulo vai falar aos Gálatas: cuidado que vocês estão demorando uns aos outros. Lembram disso? Cuidado que vocês estão demorando uns aos outros. Então, irmãos, assim, sabe, um coração que quer edificar a igreja, as pessoas, né, a casa de Deus, a gente tem que começar nesse princípio da paz, né? Então, somos das coisas da paz e da edificação, Paulo diz. O primeiro ponto da minha lista aí, se outra pessoa fosse fazer uma lista, faria uma outra diferente da minha, tá? Mas é aquilo que está no meu coração. O primeiro ponto, irmãos, quando nós pensamos na questão da edificação e coisas que edificam, o primeiro ponto extremamente importante e extremamente básico, é o mais, acho que talvez um dos mais básicos, mas é que nós precisamos, como filhos de Deus, ter uma consciência de que somos sacerdotes do Deus vivo. Você que creu no Senhor, você é um sacerdote de Deus. E é simples. Você é um sacerdote não só aqui na reunião, é claro. Você é um sacerdote de Deus na sua vida inteira, às 24 horas. Se nós não temos essa consciência de que somos sacerdotes de Deus, nós não vamos estar edificando como o Senhor gostaria que edificássemos. Irmãos, qual é a obra mais importante de Deus hoje? O que está no coração de Deus? Deus tem um eterno propósito em Cristo Jesus, que Ele concebeu isso na eternidade. Lá na eternidade, Deus já teve um plano completo. E Deus, lá na eternidade, Deus já concebeu todas as coisas. Inclusive, a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus, que foi com efeito conhecido antes da fundação do mundo. O Senhor lá na eternidade, quando Ele propôs algo no seu coração, o Senhor viu a queda do homem. E o Filho de Deus se ofereceu. E quando o Senhor Jesus se ofereceu, então, por isso, nós temos, né, na leitura da palavra, que o sangue de Jesus foi já conhecido com efeito antes da fundação do mundo.
Porque uma vez que o Senhor se ofereceu e falou que eu vou, está feito. Então o Senhor vai, hoje, a obra dele é edificar a sua casa. O Senhor Jesus veio, se fez carne, habitou entre nós e foi à cruz, morreu, sepultado, ressurgiu e foi assunto ao céu, foi glorificado, enviou o Espírito Santo, batizou os crentes num corpo só, que é a igreja, e agora está fazendo essa obra da edificação pelo seu Espírito. Essa é a obra de Deus, mais importante do momento. E você e eu, que somos sacerdotes de Deus, somos chamados a cooperar nessa obra. Você é um sacerdote de Deus. O que isso nos remete? A primeira coisa é que você tem o privilégio. Como o livro de Hebreus fala, né? As pessoas eram sacerdotes na antiga aliança, não é porque elas queriam, não era prerrogativa delas, era porque Deus as determinou, era uma honra para elas. É uma honra para nós sermos sacerdotes de Deus. Lembram que Hebreus vai nos falar, capítulo 10, que nós devemos ter ousadia, outras traduções dizem, devemos ter intrepidez para fazer o quê? Para entrarmos no Santo dos Santos. Só o sacerdote, o sumo sacerdote podia entrar. E ainda o sumo sacerdote, quando entrava lá na antiga aliança, né, no Santo dos Santos, ele entrava com temor. E o povo lá do lado de fora com temor. Ele ia lá com até umas campainhas, né, nas suas roupas, né? O povo escutar o que estava acontecendo, se ele estava vivo ainda, se Deus aceitou ou não, né, a oferta. Mas, graças a Deus, na nova aliança, a palavra diz, o véu foi rasgado, o véu para baixo. Amém. E a palavra de Deus fala, agora tem de intrepidez, ousadia, entre, está aberta. Como sacerdote, irmãos, somos 24 horas por dia, entramos na presença do Senhor. Vamos no Santo dos Santos. Temos adoração agora ao Senhor, oferecemos sacrifício de louvor, adoração ao Senhor como sacerdotes. Ganhamos algo do Senhor no Santo dos Santos. E quando saímos ali, saímos com algo do Senhor para agora, sabe, alimentar as pessoas. Você é sacerdote de Deus 24 horas por dia. 24 horas. Na sua casa você tem que exercer o seu sacerdócio real. Pedro diz, sacerdócio real. Você tem o privilégio de estar na presença de Deus, servindo ao Senhor, ministrando ao Senhor. E você tem o privilégio de, como sacerdote, levar as pessoas ao Senhor. A sua intercessão é você levando as pessoas diante do Senhor. Na antiga aliança era um pouco diferente, levava um sacrifício em favor das pessoas. Mas esse sacrifício o Senhor Jesus já fez por nós, uma vez por todas. Mas agora, amém, nós temos o nosso sumo sacerdote que está lá e intercede por nós, mas nós, como sacerdotes, também intercedemos. Levamos as pessoas diante de Deus. Sabe, irmãos, esse é um grande privilégio. A gente precisa ter essa consciência. Estávamos conversando antes de vir para cá, quando estávamos lanchando, estávamos falando de renovar a nossa mente. Ultimamente eu tenho visto assim uma importância tremenda nesse fato, sabe, de termos que renovar a nossa mente. Nós temos que pensar de acordo com a palavra. Temos que pensar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, não segundo os nossos pensamentos, não segundo o mundo, não segundo a religião, não segundo a tradição. A tradição nos remete que nós somos sacerdotes, talvez aqui na reunião. Vamos adorar o Senhor aqui na reunião. Vamos servir o Senhor aqui na reunião. Irmãos, reunião é uma fração muito pequenina do todo que Deus deseja e tem para nós. Aqui é um momento, sim, de edificarmos uns aos outros, mas a edificação ela ocorre muito mais fora. Muito mais fora do que nas reuniões. Mas nós, às vezes, ainda temos uma mentalidade religiosa, tradicional, de acharmos que é no local só, na reunião, onde então as coisas acontecem para a edificação. Sim, acontece, mas é muito pouco.
Você é sacerdote às 24 horas. Você deve exercer esse sacerdócio. Você deve ter o seu momento secreto com Deus. Seja para adorar o Senhor, seja para interceder. E o Pai que te vê em secreto, diz lá o Senhor Jesus, vai te recompensar. Então, assim, sabe, irmãos, a primeira coisa, o primeiro ponto, importante, mas muito importante, tenha consciência dessa realidade de que você é um sacerdote de Deus. Que você pode entrar na presença do Senhor, que você deve entrar na presença do Senhor, você deve ministrar ao Senhor. Isso é para edificação pessoal sua, mas ao mesmo tempo para servir o Senhor, para ministrar a Ele, para receber dele e também ministrar aos outros. Você tem que ter esse relacionamento, você tem que ter esse momento de oferecer louvores ao Senhor, de oferecer adoração ao Senhor como sacerdote, de interceder ao Senhor. E um segundo ponto, que está quase ligado a isso, é que também nós devemos ter, irmãos, muita clareza com relação ao corpo de Cristo. E especificamente, individualmente, nós devemos ter consciência que nós somos um membro do corpo de Cristo. E como membro do corpo de Cristo, eu e você precisamos funcionar no corpo de Cristo. E todos os anos, irmãos, ajudando, algumas igrejas assim, ajudando os irmãos onde eu me reúno, eu diria para vocês que esse é um ponto de grande deficiência nossa como povo de Deus. Normalmente numa assembleia, eu vou ser generoso. Numa assembleia, numa igreja, normalmente, no máximo, eu estou sendo generoso, no máximo 50% funciona. Estou sendo muito generoso, 50%. Irmãos, por que isso? Se você que é membro do corpo de Cristo não funciona na sua posição, naquilo que Deus te deu, não vai haver edificação. Não estamos cooperando com Deus na obra da edificação. Há algumas afirmações da palavra de Deus que são muito maravilhosas para nós. Por exemplo, 1 Pedro 4,10. Ele diz assim, servir uns aos outros, conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O que isso significa? É tão óbvio, mas eu quero falar o óbvio. Significa que cada um de nós, sem exceção, temos pelo menos um dom de Deus. Está certo? Pelo menos um. E Pedro está dizendo, olha, sirva uns aos outros com esse dom que você recebeu de Deus. Então, assim, a primeira coisa muito óbvia é que não há cristão, não há filho de Deus que não tenha nenhum dom. Mas uma vez que alguém creu no Senhor, o Espírito Santo já depositou nele um dom, pelo menos um. Talvez aquele dom ainda está como que latente, mas, sabe, ele está lá. Ele precisa ser ativado pelo poder de Deus, mas ele está lá para funcionar. E depende só de você agora para funcionar. Irmão Billy, mas eu não sei qual dom que eu tenho, eu não sei. Às vezes realmente a gente não sabe exatamente qual dom. Mas não tem problema. Mas então, se eu não sei qual dom, como é que eu vou servir com o meu dom? Vá servir que você vai descobrir.
Vá se envolver nas coisas de Deus. E de repente você vai ver que você tem mais graça de Deus para fazer uma determinada coisa. E quando você está fazendo aquilo, você sente muita graça, você sente alegria em servir fazendo aquilo. E mais uma vez, irmãos, deixa eu repetir o que eu já falei no primeiro ponto. Os dons que Deus nos deu, a função que nós temos no corpo de Cristo, é muito pouco que nós vamos usar nas reuniões. Nós achamos que edificar a casa de Deus, edificar a casa do Senhor, se resume nas reuniões, e não é. É fora das reuniões. Reuniões, talvez, eu vou dar um chute assim, é 5% da obra da edificação. Mas é fora. Você, por exemplo, faça uma lista dos dons que o apóstolo Paulo cita em Romanos e Coríntios. Lembram dos dons que ele cita lá? Romanos 12 tem lá uma lista lá. Ele fala de profecia, ministério, que é serviço, o ensino, a exortação, quem preside, quem contribui, quem usa de misericórdia. Depois você vai em Coríntios, quais os dons que ele fala lá? Você se lembra com os dons? Vamos tentar lembrar de cabeça aí. Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Ou então abram aí 1 Coríntios 12. A partir do verso 7 ele fala das manifestações. As manifestações do Espírito. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Pode ser dada na reunião? Pode, claro. Mas pode ser dada fora da reunião? Pode. Por que então a gente fica só resumindo as coisas nas reuniões, né? O Senhor não pode te dar uma palavra de sabedoria na sua família para você educar seus filhos? Uma palavra de sabedoria para com seu cônjuge? Uma palavra de sabedoria no seu trabalho? Então, comece a funcionar. Palavra de conhecimento, da mesma forma. A outro, no mesmo espírito, a fé. A fé. Você tem inúmeras oportunidades, se Deus te deu graça, te deu esse dom, de usá-lo em vários lugares. Vai ser muito pouco na reunião. Mas fora, lá no seu trabalho, na rua, você está vendo uma pessoa enferma, você vai ali, ora com ela, na hora ela é curada. No seu trabalho, a mesma coisa. É para funcionar fora. Curar, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas, interpretação. Há uma lista aí. Talvez não seja exaustiva, mas é uma lista que Paulo fala em Romanos 12, em Coríntios 1 Coríntios 12. Mas se você observar esses dons, a maioria deles funciona fora das reuniões. Aquele que, por exemplo, contribui com liberalidade, você acha que só na reunião? Não. Principalmente fora. Aquele que tem misericórdia, é só na reunião? Não. Sabe, irmãos, cada um de nós é membro do corpo de Cristo. Amém? Isso é tão simples, tão simples, tão simples. Mas os anos podem ir passando, irmãos. Se não tivermos consciência e não tivermos a decisão de coração de Senhor, eis-me aqui, eu quero exercer aquele dom que tu me deste. Senhor, eu sou membro do corpo de Cristo, que o teu Espírito me use. Vai passar os anos e a gente fica lá parado, né? E alguns, os 50% que eu fui generoso, estão funcionando, os outros 50% parados. Então, sabe, se você quer edificar, não coloque nenhuma desculpa.
Ah, os irmãos não me dão oportunidade. Porque aí voltando de novo na reunião, né? Algum irmão tem que te dar oportunidade para você edificar, irmãos? Tem? Alguém, os presbíteros têm que dar oportunidade para você ir falar de Jesus para alguém? Os presbíteros têm que dar oportunidade para você ir orar para o enfermo? Para você exortar alguém uma palavra de Deus? Para você trazer uma palavra de sabedoria? Para você acudir ao necessitado? Não. Mas quando você faz isso, a alegria do Senhor, sabe, irmãos, vai encher o seu coração. Amém. Irmãos, o Salmo fala assim, servir o Senhor com alegria. Mas eu acho assim, sabe, e na minha experiência, e vendo outras partes da palavra também, né, fala que você deve servir com alegria. Mas sabe o que acontece? Quando você serve o Senhor de coração, a alegria do Senhor é que enche você. Por exemplo, uma coisa simples, você sai para a rua para orar pelos enfermos, ou para evangelizar, para falar com as pessoas. Aí você ora com alguém, você vê que Deus curando a pessoa exatamente na hora, olha que alegria que você tem, não é? Olha que coisa gostosa. Ou você está lá e rapidamente você ora e expulsa um demônio de alguém, a pessoa está liberta, e você fala do Senhor, ela crê, olha que glória, irmãos. Ou a pessoa no seu trabalho, você abençoa ela de alguma maneira, ela vê o seu proceder e vê a vida de Cristo em você, você está edificando o corpo de Cristo. Ah, mas, espera lá, ela é nem crente. Para que servem os evangelistas então? Eles não estão edificando também? Claro, estão indo lá fazer discípulos. Quando você está levando Cristo para alguém, sabe? É Deus indo, você está fazendo a obra de Deus. Em qualquer aspecto. Sabe, irmãos, por favor. Toda a minha vida, esse é um dos pontos que eu acho que nós temos muita franqueza. Nós, sabe, na maioria das assembleias que eu conheço, não conheço vocês aqui, mas é um ponto, se nós, sabe, não nos atentarmos para ele, passam-se os anos e só alguns estão funcionando no corpo. E não é para ser assim. O crescimento, né, é o próprio corpo que dá. A palavra de Deus fala, Paulo usa esse exemplo. O próprio aumento, né, o próprio corpo. Então, sabe, pergunte ao Senhor, não fica, sabe, assim, passivo. Senhor, eu quero te servir. Em que eu sou útil? Você já perguntou isso para Deus? Ele vai te mostrar. Talvez não vai vir uma voz, Ana Paula, faça assim, assado. Às vezes pode ser que Deus vai falar, mas às vezes não. Às vezes Ele vai colocar uma situação diante de você, para você agir naquele dom que Deus já te deu. Você nem sabe às vezes que você vai agir e Deus vai fazer. Pessoas estão enfermas, você vai lá visitá-las, encorajá-las, mas você chega lá e ora e diz, caramba, Deus se manifestou a cura. Olha que maravilha! Deixa eu dar um testemunho só para animar os irmãos. Tem um rapaz que me ajuda para treinar, eu treino junto com ele na academia, né? E aí, o que aconteceu? Um domingo ele, fazendo um exercício que se chama supino reto, pegou muito peso, e ele é profissional nisso, né? Mas ele pegou muito peso e rompeu o peitoral do lado direito. Alguns casos precisam de cirurgia, né? Para quem entende disso. Ele rompeu o peitoral. O braço dele encheu assim, de sangue, né? O braço dele. E ele não podia movimentar. Isso foi no domingo. Aí nós fomos lá, eu e meu filho, a gente estava treinando com ele. Ele falou, vamos lá, mas eu não vou treinar porque eu estou impossibilitado, mas eu vou lá para ver vocês e tal. Ele foi. Eu fiz um exercício, ele está lá com o braço dele assim. Aí eu falei, vem cá, Dudu, deixa eu orar com você. Coloquei a mão no ombro dele. Oração de 2 segundos.
Ombro, seja curado em nome de Jesus. Toda dor sai agora em nome de Jesus. Doutor, como é que está? Ele é amigo do Evangelho, não é questão ainda. Um negócio estranho está acontecendo. Começou, aí foi lá, pegou os pesos, demora um ano para se recuperar, com muita fisioterapia. E aí, está doendo ainda? Então está com a dorzinha. Não, vamos orar de novo, tem que zerar isso aí. Agora, subiu. Mas se eu não tivesse essa ousadia para fazer, eu não ia ter essa experiência. Então o Senhor nos dá surpresas boas, irmãos. Se eu te dar surpresa boa, por que você não ora? Por que você não faz? Por que você não vai servir? Ah não, isso é para os presbíteros, né? Não, isso é para aquela irmã que ela é poderosa na oração. A gente começa a perder. Pintou alguma coisa, você está ali, né? Vai fazer. Vai socorrer, né, André? O cara está morrendo, vamos lá, né? Mas, irmãos, eu estou dando esse exemplo, só, não é para chamar a atenção no fato que eu orei, não é nada disso. É só para dizer o seguinte: se a gente está junto, né, nas situações, e a gente, sabe, tem ousadia de servir o Senhor, sabe, nos honra. Porque o Senhor, ele fala que assim é na palavra. Então é gostoso, sabe, irmãos? E quando a pessoa recebe esse impacto, né, ela se abre para o Evangelho também. Então nós vamos servir, sabe, falar do Senhor. Eu tenho orado por muitas coisas, Senhor, eu queria que o Senhor me desse tão bom, Senhor. Eu estou orando atualmente, sabe? Eu tinha desistido de pedir alguns nomes do Senhor um tempo atrás, agora voltei a pedir de novo. Não tem problema pedir ao Senhor, é da vontade do Senhor. Amém. Se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Não é assim? Então, sabe, irmãos, se envolva o que tiver, qual a necessidade, o que você pode fazer, servir uns aos outros, cuidar uns dos outros, isso é serviço. Tudo bem, as reuniões também, né? Quem arruma aqui, tem gente para cuidar, para limpar. Aliás, eu levei até mais uma surpresa gostosa. Eu fui tomar pensando que era água geladinha, eu tomei água de coco. Porção dobrada do galardão. Jesus falou: se der um copo de água, agora um copo de água de coco. Rapaz, muito bom. Muito bom. Então, sabe, irmãos, a palavra de encorajamento que eu queria deixar com vocês nesse item de funcionário: não fiquem paralisados. Você vai estar impedindo o seu crescimento, mas também do corpo de Cristo. E não é só do corpo de Cristo de Lauro de Freitas, não, né? O Senhor, vendo dos céus, ele vê a igreja, o corpo de Cristo total. Amém. Porque o corpo do Senhor ele tem que ser edificado primeiro, ele tem que ser edificado para o Senhor voltar. Se você está paralisado, sabe o que você está fazendo? Uma palavra dura, né? A gente está como Miriam, atrasando o acampamento. Ela ficou revoltada, fez o que fez, ficou, né, uma situação terrível e teve que esperar. O que aconteceu? Atrasou a caminhada do povo, não é isso? Às vezes, a nossa paralisia, irmãos, pode estar atrasando a volta do Senhor. Já pensaram nisso? Isso é sério, não é? Eu não quero pesar os irmãos, eu estou só falando isso para te incentivar, para funcionar no corpo de Cristo. Amém. Qual é o seu dom? Ah, não sei. Vá se envolver. Faça as coisas. Às vezes você vai aconselhar alguém, ou você vai visitar, e você chega naquela hora,
Sabe, é exatamente aquilo que você fala, que Deus coloca na sua boca, é uma palavra de sabedoria. Você nem sabe o que é palavra de sabedoria, mas é uma palavra de sabedoria, porque trouxe luz para aquela pessoa, ou às vezes uma palavra de exortação, ou é uma palavra de conhecimento. Deus te revela a situação, você está falando, você não está dizendo isso. Aquela pessoa, né? Isso é maravilhoso. Você pediu ao Senhor, Senhor me use. Deus começa a te usar. O Espírito de Deus te usa. Amém. O Espírito de Deus vai te dar, sabe, muitas situações. Não seja uma pessoa assim operante, não Senhor. Amém. Sabe, funciona. Toma essa decisão. Eu não serei um membro paralisado. Amém. Eu não vou ser um membro, sabe, atrofiado. Eu não vou ser um peso para o corpo. Não é assim. Uma pessoa que tem uma deficiência física, um problema junto dos seus membros no corpo, o que acontece? Todo o corpo está levando, né, naquela situação. Espiritualmente acontece isso, a gente não vê, né? A gente acha que não percebe. Então, assim, sabe, o dom, tudo, né, segundo a graça de Deus, segundo o amor de Deus, segundo o fluir do Espírito Santo. Mas tenha sinceridade, sabe, no seu coração, uma motivação correta diante de Deus. E vai fazer a obra de Deus. Coloque o seu coração orar pelas pessoas. Coloque o seu coração, sabe, encontrar uma pessoa na rua, que você não conhece, sabe? Leve o Senhor para ela. Você é sacerdote e membro do corpo de Cristo 24 horas por dia. Amém. Leve o Senhor. Sabe, irmãos? Voltando àquela palavra que eu estava dizendo, que é extremamente importante, renovar nossa mente. Se a gente tem a consciência, né, de que nós somos filhos de Deus, sacerdotes, membro do corpo de Cristo, e mais, se nós temos a consciência de que o Espírito Santo habita em nós, olha só, aonde você chega, quem está chegando, irmãos? Quem que está chegando? Se você chega, o Espírito Santo. Mas será que está? Está sim. Mas será que é possível? Aí a gente já parte para aquela ideia, mas eu sou tão pecador, eu sou tão fraco. Você é um vaso de barro, mas esse vaso de barro diz que tem o quê? Excelência de Deus, né? As pessoas podem ser afetadas simplesmente porque você chegou no lugar. Amém. Eu estava com os irmãos, olha que coisa interessante, irmãos. Eu estava com os irmãos, estávamos no restaurante, e era um grupo, né, um encontro de irmãos que eu fui, aí estávamos na fila. Aí a moça, uma das moças, viu que os rapazes estavam com a camiseta, né, do evento, ela ficou curiosa e perguntou, cara, o que é isso? E eles começaram a explicar, né? Nós somos cristãos, estamos, né, estudando a palavra de Deus e queremos também abençoar as pessoas em nome do Senhor. Nós queremos orar com os enfermos. Você, por exemplo, está doente, eu estou com problema, tenho uma dor terrível, estou com a coluna assim, sabe? Estou conversando. Aí eles estão conversando com ela. E fica dentro da filha. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher foi curada. Na fila, caminhando perto, só porque eles não estavam perto dela. Coisas tremendas, irmãos. Porque esses irmãos, eles tinham essa consciência de que o Espírito Santo estava com eles, é isso que eles estavam praticando. Mas o Espírito de Deus está comigo. É maravilhoso, irmãos. Quando você opera, sabe, faz as coisas de Deus em fé, na consciência da realidade que é, aquilo se materializa. Eu estava na fila, lá na frente dele, a dor sumiu, a coluna da mulher ficou boa. Nem oraram, nem chegaram, oraram, nem puseram as mãos, nem nada. Depois de ter pensado, e aí, a dor?
Então, por favor, irmãos, vai servir o Senhor. Não se intimide. Na simplicidade, com coisas muito simples. Sirva. Talvez alguém chegue na sua casa e você, com alegria, se você puder, você oferece um café. Mas naquele café você está, Senhor, te agradeço por esse café. Essa pessoa que está recebendo, quero ter a tua bênção da manhã. Experimenta. É muito diferente, irmãos, quando a gente tem essa consciência. Sabe, comece nas coisas simples. No seu trabalho, comece a ver as coisas simples. Você é um sacerdote, você é um povo de Cristo. Você é embaixador do Senhor, você representa Cristo. É verdade ou não é? Você representa Cristo aqui na terra. É claro que o Espírito Santo é que é o maior representante do Senhor, mas ele está em nós, para sermos representantes também do Senhor. Então, consciência dos dons, exercite, os dons, exercite a sua função como membro do corpo de Deus. Amém. Um outro item que é tão importante também é que no serviço, irmãos, a nossa vida, nós precisamos buscar os interesses do Senhor, senão a gente não vai edificar. Nós precisamos buscar os interesses de Deus. É muito interessante o que Paulo vai falar a respeito de Timóteo em Filipenses. Filipenses 2, 19 a 21, ele diz assim. Eu vou lendo, os irmãos, só para ganhar tempo, depois vocês conferem, tá? Mas Filipenses 2, 19 diz assim, espero, porém, no Senhor, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Agora olha só o que ele vai dizer a respeito de Timóteo. Porque a ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Então preste atenção. Timóteo cuidava dos interesses dos irmãos em Filipos. Sinceramente. E aí diz o 21, pois todos eles, os outros obreiros, as outras pessoas, buscam o que é seu próprio. Estão buscando o seu próprio interesse, não o que é de Cristo Jesus. Ou seja, quando Timóteo pode dizer que ele buscava os interesses dos irmãos e aquelas outras pessoas buscavam o que era próprio, não os interesses de Cristo, isso significa para nós que buscar os interesses dos irmãos, sinceramente, é buscar os interesses de Cristo. Irmãos, se nós não buscarmos, os interesses do Senhor, não há edificação. Às vezes, vai acontecer. Se você quiser buscar os interesses do Senhor, você vai ter, às vezes, ter que pagar um preço. Eu me lembro, muitos irmãos, quando receberam o entendimento, a graça de ver que a igreja não era uma organização, não era um sistema religioso, mas era o corpo de Cristo, e que não poderiam ficar divididos por causa de tantas doutrinas, por causa de forma de governo, isso ou aquilo, mas que deveriam, todos, proclamar e caminhar na unidade dos filhos de Deus. Esses irmãos pagaram alto preço, muitos anos atrás. Hoje, acho que não acontece ali assim, se a pessoa, hoje está mais simples, mas quem começou lá atrás pagou um preço alto. Alguns outros irmãos ficaram inimigos desses irmãos. Alguns falaram mal, difamaram. Irmãos em Cristo, mas acontece. Alguns tiveram que pagar um preço, porque buscaram os interesses do Senhor. Mas é interessante, irmãos, quando nós buscamos os interesses do Senhor, o Senhor vai nos abençoar por isso. Eu acho maravilhosa a promessa que tem em Malaquias 3,16. Então tem uma promessa do Senhor que diz assim,
Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aqueles que lá na antiga aliança lembraram do nome do Senhor, Deus fez um memorial. Deus registrou para a memória, como se Deus pudesse esquecer. Nunca vai esquecer, mas o Senhor, usando essa palavra profética, ele disse que ele fez um memorial. Aqueles que se lembram do nome do Senhor, que se voltam para o nome do Senhor, o Senhor sabe ter um memorial. É essa a realidade de Filadélfia, Amor fraternal. O Senhor elogia Filadélfia em duas coisas lá, pelo menos. Uma é que guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. Negar o nome do Senhor não é só fazer como Pedro fez, não. A gente pode negar o nome do Senhor quando a gente tem um nome no lugar do nome do Senhor. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu comecei a reunir o nome do Senhor na simplicidade, da igreja e tal. Aí um irmão muito inquieto com isso, ele se reunia numa denominação naquela época, ele foi querendo me apertar, pergunta aqui, pergunta ali, chegou um ponto, então ele... Irmão Miro, então é o seguinte, e como é que fica o batismo? Quando alguém crê em Jesus, vai batizar no nome de quem? No nome de Jesus, irmão. Mas a consciência fica tão, fechada, que a pessoa acha que é no nome de alguma instituição. Ele levou um choque quando eu falei assim, com toda tranquilidade e firmeza. Mas você se batiza em outro nome? Então, irmãos, o nome do Senhor é buscar o interesse de Deus. Nós precisamos valorizar isso. Quando nós buscamos, os interesses do Senhor, e isso é traduzido em muitas coisas, qual é o interesse de Deus hoje para nós? Nós estamos vendo aqui, edificar a casa de Deus. O Senhor diz que nós devemos cuidar uns dos outros. Isso é o interesse de Deus. O Senhor diz que nós devemos evangelizar. Isso é o interesse de Deus. O Senhor diz que nós devemos ir e fazer discípulos, não para nós, para Jesus. Isso é interesse de Deus. O Senhor diz que você deve se condoer, com as pessoas que estão em dificuldade. Isso é interesse de Deus. Há muitas coisas que se traduzem nos interesses do Senhor. Mas, irmãos, se nós ficarmos fechados para nós mesmos, nossos interesses, a gente não vai ver edificação. Até com a reunião simples como nós estamos tendo aqui, mas às vezes é um esforço para alguns de nós. Se trabalhar, eu não trabalhei, fiquei hoje em mordomia, sendo bem tratado como um príncipe e tal, mas vocês trabalharam, estão cansados. E aqui, não, mas é um preço, eu quero ser edificado e quero edificar. Eu quero estar ali junto com meus irmãos, eu quero ver também o que Deus vai fazer. Você está buscando o interesse de Deus. O seu interesse talvez assim, estou cansadão hoje, hoje realmente não vai dar para ir. Mas você se esforça e vai. É o interesse de Deus. Não porque é uma lei, irmãos, isso não é lei, mas é porque você tem um coração, para fazer. Não porque o irmão fulano está exigindo que os irmãos compareçam, não. Porque você busca os interesses do Senhor. O Senhor Jesus, quando ele era um garoto, com 12 anos, diz a palavra, ele ficou lá, seus pais foram embora, depois viram que ele não estava no meio, voltaram e chegaram lá e viram que o Senhor estava lá. E aí os pais dele, filho, você não dá aqui, nós estamos preocupados e tal. E Jesus falou uma frase muito interessante. Vocês não sabiam que eu estou aqui, lembram da expressão lá? Cuidando, eu gosto dessa tradução, cuidando dos negócios do meu Pai, dos interesses de Deus. Irmãos, a gente precisa abrir o coração.
E como Paulo fez aqui, né, essa afirmação a respeito de Timóteo, olha, ele sinceramente buscava os interesses dos irmãos. Paulo está dizendo que isso era buscar os interesses de Cristo. Então vamos buscar os interesses uns dos outros. Queremos edificar uns aos outros. A palavra do Senhor fala, por exemplo, considerai-vos uns aos outros para vos estimular ao amor e à prática das boas obras. Nós vamos nos estimular uns aos outros. Como é que nós nos estimulamos? Né? Isso é buscar os interesses de Deus. Então, tudo que vier, né, no seu coração, que for interesse de Deus, sabe, dê atenção. Dê um passo nessa direção. E sabe, o mais maravilhoso, irmãos, é quando a gente faz isso, Deus nos honra. Sabe? O Senhor nos honra. E nós devemos querer ser honrados pelo Senhor, não pelos homens. E quando a gente está querendo ser honrado pelos homens, você pode estar certo que não são os interesses de Deus que você está buscando, não. Você está buscando o seu próprio interesse. Você quer ser visto pelos homens. Se eu busco, né, ser visto pelos homens, são os meus interesses. Eu acho uma palavra muito solene, aquela palavra que Deus enviou um profeta para falar com o sacerdote Eli. Ele estava numa situação terrível, os filhos dele muito mal, lá na casa de Deus, né, no tabernáculo, fazendo coisas terríveis. E ele via aquilo, mas fazia, como nós falamos aqui, não sei se o baiano fala assim, mas fazia vista grossa, né? Passava por cima. Até que chegou um profeta para ele e falou, uma palavra muito dura, mas uma palavra de advertência para nós, irmãos. O Senhor falou para ele, olha, eu tinha dito que a sua casa ficaria diante de mim perpetuamente, mas longe de mim tal coisa. E ele diz, o Senhor continua dizendo, porque eu honrarei aos que me honram. Honrarei aos que me honram. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Então, que Deus, sabe, nos dê graça para avançarmos buscando os seus interesses. Amém. Esses interesses de Deus são traduzidos, como eu disse, em várias coisas. Se nós buscarmos os interesses do Senhor, irmãos, haverá edificação na casa de Deus. Um outro ponto muito importante, eu aprendi, sabe, irmãos, que nos nossos relacionamentos, nos relacionamentos nossos como igreja, tem que prevalecer, em todos os sentidos, um relacionamento como verdadeiramente deve ser de família. Sabe, irmão, se uma assembleia ela tem os relacionamentos que não sejam como uma família, não haverá edificação, dificilmente. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos ir e sabe, por exemplo, erradamente tirar a privacidade das pessoas, entrar na privacidade delas, entrar naquelas áreas em que só elas deveriam estar e não nós, né? Nos metendo em questão alheia, como diz Provérbios, né? Não é fazer isso, não estou dizendo isso. Mas olha só como é interessante, como é que nós devemos tratar uns aos outros, como é que é o nosso relacionamento no dia a dia, como irmãos em Cristo. Paulo vai dar essa instrução para Timóteo, 1 Timóteo 5, a partir do versículo 1, ele diz assim, olha que coisa interessante. Não repreendas ao homem idoso. Quem já chegou aos 60 aí não pode ser mais repreendido. Não repreendas o homem idoso. Antes, exorta-o. Eu estou lendo 1 Timóteo 5, tá? Versículo 1. Antes exorta como pai. Como é que você fala com seu pai? Estou falando de famílias normais, né? Tem família aí toda doida, né, meu? As famílias normais. Como é que você vai falar com seu pai? Eu falo com meu pai, eu posso chegar e até falar que ele está errado em alguma coisa, mas será com todo carinho, com todo respeito, sabe? Com toda a reverência para ele. Então, olha como a palavra de Deus é, como, sabe? Paulo vai, pelo Espírito Santo, vai nos dar essa instrução.
Quantas vezes, irmãos, eu vejo as pessoas jovens, sabe? Às vezes os jovens são muito afoitos, porque eles aprendem até mesmo a verdade de Deus na palavra, mas aí eles saem já, sabe, achando que são muito sabichões, né? Mais do que isso, né? Que não, está escrito na palavra, você está errado. Às vezes a pessoa pode estar errada mesmo, mas não é o espírito do Evangelho, aquela forma que está sendo feita, né? O espírito do Evangelho é isso. Olha, a pessoa mais idosa como o pai. Irmãos, nós precisamos aprender isso na igreja, a respeitar os anciãos da igreja, as anciãs da igreja. Senão não é edificação. Ele é um ancião, a palavra de Deus fala que com o jovem está a força, mas com os anciãos, né, com as cãs está o quê? Lembra? A sabedoria. E Deus os colocou na vida. Então na vida da igreja é isso. São pessoas novas, mas tem os idosos. Trate como pai. Aos moços, como é que vão tratar os jovens? Aí às vezes, né, tem os lugares que a liderança, né, como o irmão hoje estava me contando de um exemplo lá, mas que eles não deveriam estar na função de presbítero, mas de tiranos. São os tiranos, né? Sabe? Os jovens ficam ali em uma situação terrível. Mas a palavra de Deus está dizendo, né, que deve ser tratado os moços como irmãos. Olha o respeito. Olha o carinho. Olha o cuidado. Se você é a família normal, você trata seu irmão com todo carinho. Irmão mais novo. Meus irmãos são uma família de 9 irmãos. Eu sou o segundo. Dos homens eu sou mais velho. Os mais novos eu tinha até um sentimento de pai para eles. Interessante. Não é? As mulheres idosas, como o quê? Se o homem idoso é como o pai e as mulheres idosas? Como mãe. Muito cuidado, irmãos. Quanta gente, sabe, não faz isso. Nós estamos desrespeitando o Espírito Santo, sabe? Nós estamos quebrando algo precioso da palavra de Deus. As moças, como irmãs, com toda a pureza. É assim que devem ser os relacionamentos. Paulo em Filipenses vai dizer também: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha, a maioria dos problemas de relacionamento se resolveria, eu acho que já resolveria se isso aqui fosse cumprido. Se nós considerarmos sempre os outros superiores a nós. Sabe, irmão, se nós tivéssemos aquela consciência de honrar uns aos outros. Nós precisamos honrar uns aos outros. Considere-o superior a você. Irmãos, isso é tão simples, mas tão negligenciado. E uma assembleia de irmãos, quanto mais ela legalista for, mais descumpridora disso aqui ela é. Sabiam disso? Eu não vejo a graça. Se os irmãos forem para a linha e começarem assim, sabe, ter coisas, né, são legalistas, isso aqui não é cumprido. Porque isso aqui é pela graça, né, irmãos? Isso aqui é a manifestação da graça de Deus nos relacionamentos. Eu posso dizer a vocês, eu já vi divisões, já vi problemas de irmãos ofendidos, né, porque isso aqui não foi cumprido. Às vezes nós perdemos a comunhão com um irmão, uma irmã, porque isso aqui não é cumprido. Às vezes o irmão e a irmã ficam feridos porque isso aqui não é cumprido. Então, é algo tão simples, mas tão negligenciado, que deve ser, né, visto. Eu os encorajo. Eu sei que vocês aqui estão começando, né, essa assembleia, estão no início dela. Sabe, coloca isso aqui como
algo importante no coração de vocês. Vai ser, sabe, vai ter muita doçura, sabe, entre os relacionamentos de vocês como irmãos. Se isso aqui for observado, é graça, graça, graça de Deus. Ah, mas aquilo é muito difícil. Tá bom, é difícil e você não é não? Não, eu sou gente. Se a pessoa não consegue conviver comigo, não consegue conviver com mais ninguém. Tem uns que ainda são ousados em dizer assim. Não, irmãos. O Senhor nos perdoou, o Senhor, sabe, passou por cima, porque Ele pagou um preço por nós. Então, o Senhor, sabe, é paciente, longânimo conosco em tantas coisas. E assim nós devemos ser uns com os outros. Eu posso testificar para vocês, sabe, nos meus anos de caminhada, que muitos e muitos problemas numa Assembleia deixariam de existir se nós praticássemos isso. E o último ponto de hoje, irmãos, que eu queria falar com vocês, é que todos os nossos atos devem ser feitos em amor. Todos os nossos atos devem ser feitos em amor. A motivação do nosso coração, irmão, de tudo que nós fizermos, de todo serviço, de toda obra, tem que ser o amor. Lembra o que Paulo disse? Ele disse em 1 Coríntios 13, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Epa, o que significa isso? Significa que a gente pode estar fazendo muitas coisas para o Senhor, mas que não serão consideradas. Aliás, se não tivermos o amor reinando sobre isso, é até perigoso. Lembra lá em Mateus 7, aquelas pessoas, Jesus falou, naquele dia muitos virão a mim dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos milagres. Eles fizeram muitas coisas. Estavam achando que estavam servindo a Deus. Estavam fazendo o nome do Senhor. E o Senhor, não nos conhece. Eu creio, né, no meu entendimento particular, que são irmãos, são filhos de Deus, mas não vos conheço. E a palavra ali é aquele conhecimento de marido e mulher, na intimidade, né? Eu não vos conheço intimamente, eu não conheço o coração de vocês não têm um relacionamento íntimo comigo. Eles estão apartados, ali está se referindo a reino que virá, né? Como galardão para reinar com o Senhor. Então, irmão, se não tiver amor, Paulo diz, nada serei, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, se os nossos atos, né, tudo que eu falei para trás, a gente pode estar lá, sou sacerdote, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou adorar o Senhor, eu vou exercer meu dom, eu vou fazer discípulo, eu vou orar com os enfermos, eu vou isso, eu estou fazendo tudo. Dá uma sensação assim de que, né, não estamos parados, mas é um movimento que depois não vai valer. Não vale, gente, Senhor. Como é que faz? Olha, o que a gente tem que fazer? A gente já tem amor de Deus, ou não? Eu não tenho amor. A gente fala, mas pessoas, eu quero amar mais. Eu não amo, Senhor. Me dê amor. Eu oro assim também, mas quando a gente olha na palavra, não é nem para a gente orar assim, né? Porque a palavra de Deus fala que Deus derramou o quê? O amor dele nos nossos corações. Está lá o amor de Deus, ele precisa ser liberado. Precisa ser liberado. Já está lá. A nossa oração talvez seja de Senhor, o que está impedindo, Senhor? Quero que seja liberado, não quero ter bloqueio, o amor do Senhor para a minha oração fluir. Eu quero amar as pessoas com o seu amor. É um desafio, né? Porque o tempo inteiro a gente é confrontado, às vezes, com situações nas quais a gente não quer amar, ou está difícil de amar.
mas todos os nossos atos, ou seja, a motivação de tudo que nós fizermos para servir uns aos outros, servir ao Senhor, tem que ser o amor ao Senhor e ao outro. Se não houver amor, irmãos, nada vai ter efeito, nada vai valer, nada aproveitará. Então que Deus, nos ajude. Amém. Se eu posso então ter uma palavra, sabe, de incentivo para vocês aqui, vocês que estão na Assembleia começando, a reunir aqui. Comece, sabe, irmãos, a pensar nisso, a colocar isso em prática. Porque os anos passam rápido. E se nós não observarmos isso, os anos vão passar e você vai olhar para frente, poxa, não houve edificação. Ou teve tais conflitos, tais problemas, isso ou aquilo. E a vontade de Deus não foi estabelecida entre nós. Então, que Deus nos ajude. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, te damos graças por essa noite, pelo teu amor para conosco, Senhor, pelo teu Espírito que foi enviado, que habita em nós. Ó Pai, que o teu Espírito torne real, Senhor, essas palavras que nós lemos aqui, Senhor, das Escrituras. Senhor, temos completa convicção de que são palavras do Senhor, a Deus, porque estão nas Escrituras, Senhor. São orientações do Senhor para nós. E, Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um aqui, dos meus irmãos, o meu coração. Mas, Senhor, eu rogo a Ti que o Teu Espírito tome essa palavra que o Senhor disse especificamente no coração de cada um aqui, em algum ponto, que isso seja avivado, Senhor. E que traga um impacto maravilhoso e positivo da parte do Senhor para cada um de nós. Que doravante, Senhor, venhamos ver o Senhor operar nas nossas vidas de uma forma plena e maravilhosa, Senhor. Eu oro a Ti por esta Assembleia e, Senhor, colocamos nas Tuas mãos essa Assembleia aqui em nome de Jesus. Que o Senhor torne os irmãos frutíferos, ó Deus. Que haja uma plena liberação do poder do Teu Espírito sobre a vida dos irmãos. Que haja, Senhor, realmente um mover do Teu Espírito, levando a cada um, Senhor, a ter aquela realidade contigo, Senhor, de funcionarem, de, Senhor, servirem a Ti, servir uns aos outros, segundo a Tua vontade. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha capacitá-los pelo Teu Espírito Santo, Senhor, com os dons que o Senhor deseja para cada um dos irmãos, para servirem a Ti, Senhor, para manifestar o Teu reino nesta terra, Senhor. Ó Senhor amado, que o Senhor vivifique os irmãos aqui, que o poder do Teu Espírito caia sobre cada irmão, Senhor, que o Senhor os capacite, Senhor, que haja, Senhor, crescimento na vida dos irmãos, que haja crescimento também daqueles que irão se chegar aqui, Senhor. Ó Senhor amado, levante os irmãos com toda alegria, com todo ânimo, Senhor, com todo o zelo que vem de Ti, Senhor. Ó Deus, pedimos assim para a glória do Teu nome. E, Senhor, manifeste o Teu poder, Senhor, curando vidas aqui, Senhor, manifestando os sinais, as maravilhas, Senhor. E o Senhor é um Deus vivo e real, e, Senhor, é agora, Senhor, nós pedimos isso a Ti, a Deus. Ó Senhor, pedimos que o Senhor também esteja consolando aqueles que, porventura, entre os irmãos aqui estejam abatidos, estejam desanimados na caminhada. Senhor, levante, Senhor, todos os irmãos, te pedimos, ó Deus. Ó, sabemos que essa é a Tua vontade, por isso te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo e fará, Senhor. Ó, bendito seja o Teu nome para sempre. Amém. Em nome de Jesus.